Olá, meu nome é Leandro Nunes, eu sou psiquiatra, hoje à frente dos trabalhos da Associação Médico Espírita de São Paulo e Osasco, e hoje, dando continuidade aos módulos sobre prevenção e pós-venção ao suicídio, abordaremos mais uma temática do campo da saúde mental, o transtorno afetivo bipolar. Bem, antes da gente iniciar essa apresentação propriamente dita, eu gostaria de apresentar para vocês um estudo que, a meu ver, fala um pouco da importância de projetos como este, a importância da gente estar oferecendo informações que abordem temáticas cada vez mais relacionadas à nossa realidade, nos propiciando assim um estímulo a reflexões que buscam somar, na grande maioria das vezes, para a gente poder melhor acolher as pessoas que nos chegam com as suas mais diversas formas de necessidades. Bem, essa é uma. Deixa eu ativar aqui. É uma dissertação de mestrado da Alessandra Luchetti, e ela tinha como proposta descrever como é que a terapêutica complementar espírita se dá na cidade de São Paulo. Esse é um estudo relevante não só por levar essa temática para a academia, com os parâmetros científicos, apresentando um pouco dos trabalhos desenvolvidos nas instituições espíritas e de como eles são procurados por grande número da população. Então tem essa importância dentro do meio acadêmico, mas também ele nos serve de ajuda para melhor compreender a realidade que a gente vivencia dentro do público que nos procura. Um primeiro ponto que gostaria de ressaltar é que, embora aproximadamente só 15% das instituições espíritas que foram selecionadas, só 15% responderam questionário, dando um número de mais ou menos 55 casas, mas com uma representatividade em números de atendidos muito importante. Essas 55 casas atendiam cerca de 60 mil pessoas por mês. Então veja a relevância e a procura das instituições espíritas como uma forma de auxílio às necessidades, né? Um outro ponto importante de ação é que, quando ela questiona qual o principal motivo para se buscar as casas espíritas, 70% das casas respondem que a procura é por problemas ligados à saúde. E veja que, se a gente for ver no quadro aí, a temática de saúde mental, depressão, suicídio também já surge nessa lista das primeiras indicações aí. E tentando entender um pouco mais que problemas de saúde são esses que são buscados, a gente vai ver que quase 45% das casas referem que o problema de saúde mais buscado é a depressão. Então, a busca por questões ligadas à saúde, dentro da saúde, as questões envolvendo a depressão. E se a gente pega o principal motivo dentro de saúde mental, a gente vai ver que pontos como depressão, sintomas depressivos, o transtorno bipolar, eles dão aproximadamente aí 50% das queixas dentro desse parâmetro da saúde mental. Bem, e especificamente no nosso tema de hoje, o transtorno bipolar, quando questionado como é a conduta terapêutica oferecida, a gente vai ter esse registro aí de 78% indicando o passe, 70% orientando a procurar um médico, 21%, 21,8% orientando participar de palestras evangélicas, 18,2% indicando
atividade de desobsessão e também esse mesmo número sendo indicativo para procurar algum tipo de ajuda psicoterápica. Bem, questões ligadas a esse processo da terapêutica, a gente vai entrar com mais detalhes dele durante a nossa apresentação. Mas, por hora, fica assim, a informação e o estímulo a esse olhar mais cuidadoso às temáticas de saúde, principalmente as relacionadas à saúde mental. A Organização Mundial de Saúde estima que aproximadamente 30 pessoas que necessitam de receber tratamento em saúde mental adequado, somente 30% recebem esse tratamento adequado. 70% ficam à margem desse tratamento. E, naturalmente, faz parte desse grupo que não recebe o tratamento adequado pessoas que estão envolvidas ainda com uma visão preconceituosa, estigmatizada da saúde mental. Uma visão que é responsável não só por uma baixa adesão ao tratamento adequado dos transtornos mentais, mas também a um aumento do número dos casos de suicídio. Então, a nossa proposta hoje aqui é buscando auxiliar um pouco no processo dessa mudança, trazer informações sobre o transtorno afetivo bipolar, muito conhecido como transtorno bipolar, fazendo uma conexão um pouco com o que a gente observa dentro da realidade clínica e também de algumas possibilidades de percepção desses quadros no acolhimento fraterno, na realidade das instituições espíritas também. Para a gente começar, um pouco de alguns dados referentes à importância desse tema e a sua manifestação, presença na sociedade, na comunidade onde a gente vive, existe uma semelhança entre os números de transtorno bipolar em homens e em mulheres. Não existe uma discrepância de acometer mais homens ou mulheres. Não, é razoavelmente semelhante esse fator. Uma idade média para o início dos primeiros episódios é em torno de 15 a 30 anos de idade. Mas a gente sabe que existe já o transtorno bipolar detectado também na infância e também em idades mais avançadas. E quando não, a gente detecta pródromos desse processo em idades menores do que 15 anos. Um ponto importante é a demora que às vezes nós temos de fechar o diagnóstico correto. O paciente muitas das vezes passa por vários médicos, passa por várias instituições, chega a passar por vários psiquiatras para ter um momento o diagnóstico fechado, dada a complexidade do diagnóstico muitas das vezes. E tem uma estimativa aí de aproximadamente de 13 anos para se fechar esse diagnóstico. O tratamento, é importante esse ponto, ele é para a vida toda. Não só nos momentos de crise, mas também nos momentos de estabilidade, é importante a manutenção do tratamento. E por que trazer o tema da bipolaridade para esse momento em que a gente está entendendo um pouco melhor a forma de prevenir o suicídio? Não só por ser um assunto ligado à saúde mental, uma temática da saúde mental, mas por representar dentro da saúde mental um dos quadros com maior potencial suicida. Os índices de suicídio são muito altos entre os pacientes com transtorno de humor. Existe uma estimativa de 70% dos pacientes, em algum momento da vida, eles têm um pensamento de suicídio presente, mais claramente marcado. Eles têm 50% dos pacientes com transtorno bipolar, eles vão ter uma tentativa de suicídio. E 20% se estima que chega ao êxito. Então, daí a importância desse ser um tema conhecido ou pelo menos mais trabalhado, mais perceptível à nossa realidade, porque ele está envolvido com uma das principais causas do suicídio dentro dos transtornos mentais.
A gente vê um componente genético importante nesses quadros. A gente vê que familiares de primeiro grau têm um risco 10 vezes aumentado de apresentar um quadro bipolar se comparado com pessoas que não têm familiar com transtorno bipolar. E quando a gente pega gêmeos, irmãos gêmeos, homozigóticos, gêmeos iguais, eles apresentam um índice superior a 80% das manifestações. Então, a gente observa nesses aspectos componentes ligados até mesmo ao processo reencarnatório e da herança genética dentro do transtorno bipolar. Se não bastasse o transtorno bipolar como um comprometimento em si, é uma das doenças que mais tem associada a uma outra doença, que nós chamamos de comorbidade. E essas comorbidades podem ser tanto psiquiátricas quanto clínicas. Muitas das vezes, o paciente chega para a gente ou vai chegar na instituição espírita, nos acolhimentos fraternos, com queixas que não são necessariamente do humor ou diretamente do quadro agudo do transtorno bipolar. Vejam bem que transtornos ligados ao uso de substância equivale a 56% dos casos onde se tem um transtorno bipolar. Quadros de ansiedade, como transtorno do estresse pós-traumático, fobia social, o pânico, são quadros onde se percebe uma associação junto aos transtornos bipolar. Então, às vezes podem enxergar queixas que não se caracterizam tanto com as queixas agudas das crises mais depressivas ou mais eufóricas, mas sim quadros ligados a outro tipo de alteração psiquiátrica. Quando a gente vai investigando, entendendo melhor, a gente vai ver que existe na base um quadro de transtorno bipolar também associado. Além das comorbidades psiquiátricas, nós vamos ter também as comorbidades, ou seja, outros adoecimentos clínicos. E eles são muito comuns nos quadros psiquiátricos, e principalmente no transtorno bipolar. A gente vai ver que existe no transtorno bipolar um risco muito maior de alterações da glicemia, de alterações do metabolismo, maior risco para doenças autoimunes, maior risco de câncer, maior prevalência de obesidade, prevalência de disfunções tireoidianas, uma maior mortalidade também com episódios cardiovasculares. Isso sinaliza para a gente o quanto que esse adoecimento, que parece ser simplesmente de ordem mental, se a gente olha de uma forma fragmentada para o entendimento da doença, mas ele demonstra o quanto que isso é um processo sistêmico, onde a gente tem um processo inflamatório e a gente vai detectando também em outros componentes do organismo a manifestação dessa alteração. Que se a gente cuida do quadro psiquiátrico, essas manifestações tendem a ser mais estabilizadas também. Bem, mas do que a gente está falando, né, quando a gente fala do transtorno bipolar? Como é que a gente poderia descrever para facilitar o entendimento desse transtorno? A descrição seria uma condição psiquiátrica caracterizada por alterações graves do humor. E essas alterações envolvem o quê? Envolve um humor elevado, aumentado, e um humor diminuído, depressivo. Normalmente intercalado por um período de remissão, por um período de estabilidade. Vamos tentar entender isso aqui um pouco melhor, entendendo o que seria esse humor elevado. A gente vai entender como o humor elevado um período distinto de anormalidade do humor, onde se tem uma persistência de um estado mais expansivo, um estado de grande energia, com irritabilidade, e que você observa uma persistência em ter atividade
e em se conseguir ter um ganho de energia muito grande. Então, a pessoa ela não só demonstra um estado de alteração no humor, no sentido de estar mais irritada ou às vezes mais eufórica, mas você observa que ela está muito ativa, ela tem muita energia. E aí, nesses quadros de elevação do humor elevado, a gente vai detectar dois momentos, que não necessariamente vão sempre existir, mas que a gente vai ter características um pouco diferentes em cada um deles. Um é o estado que a gente chama de hipomania. Normalmente a gente vai observar uma duração de 4 dias, apresentando a maior parte desses dias esse estado de uma certa aceleração, de elevação do humor, de irritabilidade mais constante. E a gente vai ter também o quadro de mania, que ele tem uma duração mínima de 1 semana e apresenta nesse período quase que todo o tempo, na grande parte do tempo, na maior parte do tempo, esses estados de uma grande agitação, uma capacidade de fazer muitas coisas, o humor, como eu falei, mais elevado e às vezes mais irritado. A mania aqui não é esse termo mais popular que a gente usa às vezes para falar assim, ah, o Raul está com mania de comprar as coisas, ou está com mania de ficar no computador. Não, a mania aqui é um termo médico, um termo psiquiátrico, que caracteriza, que denomina esse estado de elevação do humor. É diferente de quando a gente fala que a pessoa tem mania de colecionar as coisas, tem mania de guardar papel em casa. Esse termo de mania é um termo mais vulgar, assim, diferente do termo médico. Quando a gente fala de mania, a gente está querendo falar de um estado de humor elevado. Só para não confundir uma coisa com a outra. Tentar descrever um pouco para vocês como é que a gente percebe essa alteração nas manifestações da pessoa que chega até nós, para a gente poder talvez ter uma facilidade maior de detecção desses quadros, quando eles de alguma forma se manifestem ou se apresentem nas instituições espíritas. Entendendo o seguinte, nesse estado, o paciente se sente muito, na grande maioria das vezes, se sente muito bem. É um estado de euforia, de sensação de grandeza, em que ele normalmente não vai buscar como um sofrimento o pedido de ajuda. Nesse estado, o pensamento vai estar sempre muito mais acelerado, a pessoa fala muito rápido. E é uma fala, assim, um discurso que você se perde um pouco, porque ele fala uma coisa, depois ele vai para outra coisa, ele não fecha o assunto, ele vai arborizando. E às vezes a pessoa fica muito desatenta, ela está conversando com você, passa alguém, ela já presta atenção no que a pessoa está falando, aí passa um outro, ela presta atenção no que o outro está falando, ela não consegue focalizar, direcionar a sua atenção. Como eu falei, o humor é sempre mais expansivo, eufórico, e na maioria das vezes mesmo, a gente percebe um quadro de irritabilidade. A pessoa vai ficando muito irritada. Alguns aspectos somáticos a gente podia caracterizar então esse aumento da energia, da disposição, do interesse sexual fica muito mais aflorado, a impulsividade fica muito mais presente e existe uma grande diminuição do sono. Então é aquela pessoa que dorme 2, 3 horas, já acorda e quer arrumar a casa, está todo mundo dormindo, está lavando a cozinha, levantou todos os móveis da casa com uma disposição. Você fala, como é que uma pessoa pode ter dormido tão pouco tempo e está tão desperta assim? E alguns aspectos intelectivos vai ter um aumento do interesse, um aumento do prazer, sensações de grandiosidade. E nesses casos a gente pode observar o surgimento dos sintomas mais delirantes, normalmente delírios de grandeza. Como eu falei, assim,
o paciente nesse estado, ele muitas das vezes não procura ajuda, não procura ajuda médica, não procura ajuda espiritual, porque ele não dá conta de que ele está precisando, pelo contrário, ele se sente muito bem, ele se sente muito alegre, muito capaz, com uma energia, uma pessoa feliz. Ainda no estado de irritabilidade, ele não percebe que isso é um problema para ele. Mas uma experiência que eu posso trazer para vocês de um quadro desse que chegou até mim e passou por uma instituição espírita antes, foi um jovem, um garoto de 27, 28 anos. Ele procurou a instituição espírita dizendo que ele tinha despertado a sua mediunidade. Ele estava em casa e ele começou a perceber que ele ouvia, sentia e entendia que isso era uma percepção mediúnica. E nessa percepção mediúnica ele se deu conta que ele não só tinha essa habilidade, como ele também era um ser de alta envergadura espiritual. Que em outras encarnações ele foi Allan Kardec, que ele foi Emmanuel. E aí ele cita alguns vultos da humanidade que ele acreditava fielmente que tinham sido reencarnações dele. E que agora ele tinha um grande plano de construir uma cidade que seria uma grande instituição do amor, da paz. Então você veja, todo o discurso e todo o pensamento dele, além de claramente acelerado para aqueles que o conhecia e percebia a sua alteração, o que levou ele a procurar uma instituição espírita foi ele estar dentro de um quadro delirante. Até então ele era ateu, não acreditava em reencarnação, em mediunidade. E aí, quando ele entra nesse estado de alteração do pensamento, de alteração do humor, ele passa então a buscar a instituição espírita como um lugar dele trabalhar, dele poder ajudar as pessoas e cuidar da sua aparente mediunidade, que ele entendia ser um quadro mediúnico. Então, não foi por um motivo de sofrimento, porque nesse estado ele, pelo contrário, se sentia o ser mais capaz de ajudar as pessoas, um emissário de Deus ali no processo em que ele estava vivenciando. Então, mas não é incomum, às vezes, a gente perceber, até mesmo em reuniões públicas, alguns dos participantes que estão ali apresentar alterações de ordem do humor, ou apresentarem um quadro psiquiátrico e estar se envolvendo de forma diferente da sua habitual diante de uma exposição que está sendo feita na casa. Então, para ter esse olhar para quem às vezes já está na casa e que a gente às vezes não sabe que faz algum tratamento. Vamos passar ao próximo. Bem, então esse quadro anterior, a gente está falando do quadro de elevação do humor, uma das fases do quadro bipolar, e que a gente vai ter o quadro de mania e hipomania. A mania ela é sempre muito mais intensa, são esses sintomas no quadro mais exacerbado deles. Na hipomania, nós vamos ter esses sintomas também, só que de uma forma mais branda, a ponto de muitas das vezes a pessoa conseguir manter as suas habilidades sociais íntegras ali. Então ela consegue trabalhar, ela consegue estar participando das atividades sociais dela. Às vezes as pessoas percebem que é uma pessoa um pouco mais acelerada, um pouco mais falante, um pouco diferente, mas ela, estando no dia a dia de uma forma ativa, produtiva, passa muitas das vezes despercebido de um transtorno mais grave. Perceber que existe uma movimentação diferente. Então, se nós temos o quadro de humor elevado, e aí caracterizando pela hipomania e pela mania, nós vamos ter também um quadro de humor abaixo, o quadro depressivo.
o modo de depressão unipolar já foi apresentado para vocês, e vocês vão ver que a característica da depressão unipolar e da depressão no transtorno bipolar é basicamente a mesma. São quadros depressivos que se caracterizam por sintomas muito semelhantes. O que a gente vai ter de diferente é que no transtorno bipolar, além dos episódios depressivos, o paciente em algum momento vai apresentar também os episódios de elevação do humor. Mas vocês vão ver que o conteúdo do transtorno depressivo bipolar é muito parecido com as características do transtorno bipolar, do transtorno depressivo unipolar, que foi trabalhado em módulos anteriores nesse webinário. Então vamos lá. Como é que a gente vai... A depressão ela vai ter fases, e ela pode se caracterizar às vezes como uma depressão leve, uma depressão moderada e uma depressão já mais grave. E isso são características bem diferentes, embora tenham sintomas que se assemelham. A depressão grave, ela, como o próprio nome diz, ela é muito mais complexa e não só apresenta as alterações do humor, como passa também a apresentar alterações mais psicóticas podem surgir. O humor deprimido ele vai ser caracterizado por uma perda do interesse, uma perda do prazer, em graus, naturalmente, anormal ao de uma pessoa comum. Eles duram grande parte do tempo e quase todos os dias. Isso aí tem que ter uma duração de mais ou menos umas 2 semanas. Essa alteração de um humor deprimido, com perda do interesse e do prazer, ela tem que estar associado a alguns outros elementos para a gente fechar o diagnóstico da depressão. Mas como o nosso intuito aqui não é aprofundar na questão das especificações diagnósticas, a gente vai simplesmente trazer algumas manifestações, alguns sinais que vocês possam perceber ao estar conversando com uma pessoa vivenciando um quadro dessa ordem. Como é que a gente poderia, então, identificar na forma da pessoa pensar, no sentimento que ela manifesta, essas alterações? Vocês vão ver que é o contrário do que a gente falou no quadro de mania e de hipomania. Então, no quadro depressivo, o pensamento vai estar lentificado, normalmente relacionado com ideações de ruína, de menos-valia, de desesperança, e aí um ponto importante que é a presença das ideações suicidas. O humor, um humor normalmente triste, e também o humor irritado pode ser uma das características. Às vezes as pessoas acham que o depressivo vai estar sempre chorando, se lamentando. Às vezes ele vai se manifestar com irritabilidade. Aspectos somáticos, a gente poderia então falar que tem uma baixa energia, aquela pessoa que se sente sempre está muito cansada, não consegue fazer as atividades que fazia antes, não tem disposição para nada, o interesse sexual é diminuído, o sono pode ser aumentado ou diminuído. Assim também o apetite, pode estar às vezes comendo muito de uma forma mais fora do seu padrão, ou está sem vontade nenhuma de se alimentar, quando come já se sente cheia, tem ânsia de vômito. E normalmente essas pessoas têm uma dificuldade de concentrar, queixa às vezes de questões de memória. E esse é um ponto, esse é um quadro que a gente tem que ter uma atenção bem cuidadosa quando a gente está falando dos aspectos que podem já sinalizar para a gente as ideações suicidas. O primeiro passo nesse grande processo é uma boa escuta. Uma escuta atenta, cautelosa, que não julga, que não tem medo de compreender o que está acontecendo. Às vezes a gente, diante de uma pessoa que está trazendo uma fala que quer se matar, a gente fica sem saber o que fazer, isso nos amedronta um pouco. Não, vamos tentar escutar,
e tentar detectar pontos que são importantes no entendimento disso que a pessoa chama de vontade de se matar ou de se suicidar, até que ponto ela já descreve ali um planejamento, até que ponto ela já traz o registro de tentativas, até que ponto ela só fala que vem uma desesperança, uma certa falta de vontade de continuar a vida. Todos esses são sinais que devem nos alertar a um entendimento mais profundo do que está passando com essa pessoa, identificando naturalmente que existem graduações nessa detecção. Isso já foi trabalhado em outros webinários aqui, outros módulos, onde eles vão se evoluindo de um pensamento que começa a surgir, uma vontade, até uma presença mais constante dessas ideias, a existência de um planejamento de como fazer isso e até o registro de tentativas prévias. Se a gente fosse então identificado que dentro do transtorno bipolar nós temos uma fase de euforia, de humor elevado e uma fase de humor depressivo, nós vamos então perceber que existem vários tipos de manifestar esse tipo de transtorno. Um deles é o que a gente chama de transtorno bipolar tipo 1. E como que caracteriza esse tipo 1? O transtorno bipolar tipo 1 ele vai ter o episódio de mania. Então, ele vai ter a elevação do humor no seu grau mais elevado. E também vai ter um quadro depressivo normalmente importante. O transtorno bipolar tipo 2, a pessoa às vezes não tem, e a pessoa não tem o quadro da mania, ela tem o quadro da hipomania e quadros depressivos. Então, às vezes a pessoa vem trazendo muito mais um histórico de quadros de depressão e em algum momento ela fala que também ficou um período mais acelerado, mas que conseguia fazer as suas coisas. A gente já abre uma atenção aí para não ser simplesmente um quadro depressivo, mas um quadro depressivo onde em algum momento se alternou com uma elevação do humor bem significativa. Não tão significativa quanto um quadro de mania, que se caracterizaria então o transtorno bipolar tipo 1, mas uma hipomania, caracterizando o tipo bipolar 2. Existem outros tipos também, o tipo misto, onde a gente vai ter sintomas depressivos e de elevação do humor juntos. Normalmente são quadros mais complexos, mais difíceis de serem tratados também. Mas a título de ilustração, só para vocês perceberem, vamos deixar esses dois aqui, o tipo bipolar 1 e o 2. Observando no gráfico, então, que existe uma onda que se eleva além da linha basal do humor, caracterizando essa elevação do humor, e depois essa linha vai lá embaixo, identificando o quadro depressivo. Bem, mas como a gente falou, quadros em que envolve o transtorno de humor são quadros onde os episódios de suicídio devem estar muito à nossa atenção. Veja bem, nesse gráfico aqui, o transtorno de humor ele se destaca com significativos valores aos outros transtornos mentais quando nós comparamos ao risco de suicídio. Essa referência azul é o transtorno do humor, e a gente está falando do transtorno depressivo unipolar, o transtorno depressivo bipolar também. No mundo, há um suicídio a cada 40 segundos. Imagina o tempo que nós já estamos aqui conversando um pouco sobre essa temática e o quanto isso é impactante quando a gente pensa nesses números. E o transtorno bipolar, o risco de suicídio ele é 30 vezes maior do que a população comum. E como eu falei no início, somente 30% recebem tratamento adequado. E daí a importância de nós, enquanto pessoas que, estando em contato
com essa realidade, com quem nos busca, apresentando essas alterações, ser uma porta, um caminho para o tratamento adequado. E como que a gente pode pensar o tratamento, então, né? O tratamento ele vai se dar por algumas etapas, e aqui a gente trouxe 4 que são de grande importância. A primeira, o acompanhamento médico, e aí a utilização necessária de estabilizador de humor, algumas das vezes antipsicóticos também. O uso de antidepressivo é muito pontual, a gente utiliza normalmente o estabilizador de humor para a melhora dos quadros depressivos. Os processos psicoterápicos, como uma estratégia de terapia que vai buscar desenvolver nessas pessoas não só a psicoeducação, como a percepção das necessidades, mas um entendimento mais profundo do que esse adoecimento pode representar. A atividade física, cada vez mais significativa e presente nas grandes respostas dentro dos quadros de transtorno mental. E a religiosidade e a espiritualidade, módulo que já foi citado aqui também, em uma das primeiras aulas, como sendo de grande importância e de cada vez mais investigação dentro do meio acadêmico, do meio científico, como estratégia no processo de tratamento, de terapêutica para esses quadros. Bem, isso aqui começa a abrir um pouco a percepção para nós da possibilidade do quanto o que nós já vivenciamos na lida da vivência espírita começa a ter uma representação dentro dos estudos científicos, dos estudos acadêmicos. E para a gente entender um pouco esse processo de como a terapêutica espírita pode contribuir no processo de reestabelecimento da saúde, eu acho que é significativa a contribuição de Emmanuel ao nos sinalizar que a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas das vezes há necessidade da contribuição das moléstias e deficiência transitórias da Terra. E aqui ele traz um entendimento do que é a nossa visão diante da saúde e da doença, né? A moléstia, a doença, como uma proposta de auxílio à retomada de um equilíbrio, nos convidando naturalmente a olhar para os agravos à saúde não como um problema, um castigo, onde o doente é um ser passivo, um paciente, mas que, pelo contrário, ele nos propõe um papel ativo de autorresponsabilidade nesse processo, onde o tratamento não busca combater, acabar com a doença, mas sim o restabelecimento de uma ordem, de uma harmonia, entendendo a saúde como essa grande harmonia. A gente pode identificar assim, que nos quadros extremos do transtorno bipolar, as possibilidades de uma manifestação do que é o potencial do ser, que no fundo ele vive uma necessidade da busca pelo equilíbrio, passando ora por experiências em estados de euforia, ora por estado da tristeza patológica, estado que, dado a perturbação no modo da pessoa pensar, na forma dela sentir, dela agir, naturalmente representam perda da liberdade dela, perda da sua lucidez, pelo domínio desses estados alterados do humor. A percepção por parte do paciente da possibilidade dele se descontrolar, dele perder o controle de si, dos seus atos, do seu pensamento, nos estados de crise, naturalmente, leva o paciente com transtorno bipolar, em algum momento, a perceber que ele precisa se conhecer. Ele precisa perceber melhor o que acontece com ele.
Eu preciso detectar pequenas alterações, sinais que são uma alteração do sono, o início de uma irritabilidade, pequenos sinais de alerta que podem demonstrar para ele que ele está saindo do equilíbrio. Se ele está atento a essa percepção, ele consegue com mais facilidade buscar ajuda e restabelecer o equilíbrio, não entrando numa crise. Então vejam que esse estado ele traz um convite a uma percepção mais aguçada do que você sente, do que você vive, como estratégia terapêutica. A procura por uma vida mais regrada, mais disciplinada no cuidado com os hábitos, hábitos do sono, da alimentação, da medicação, é uma estratégia no processo de se estabilizar, de se manter uma constante altimia. A gente pode buscar a contribuição de Joana, que nos esclarece que a reencarnação é uma escola de iluminação, mas que também não deixa de ser um cárcere disciplinador, de cuja oportunidade adquire os recursos valiosos de valores que te propiciam liberdade e ascensão. A felicidade do homem decorre, pois, da disciplina que ele se impõe. Educação da vontade, correção dos atos, moderação da voz, domínio do impulso. Veja como esse estado de atenção à disciplina, de cuidado com a sua percepção, permite ao paciente maior liberdade de suas ações, não se tornando tão escravo assim das vivências perturbadoras dos seus estados de alteração do humor. E a terapêutica espírita, ela vem buscar nos oferecer esse processo de uma consciência mais profunda do que é esse adoecimento. O que esse estado que hoje eu vivo, conheço e identifico como um transtorno, o que ele significa para mim? E nessa percepção, eu começo a descobrir a necessidade de me conhecer. No autoconhecimento de nós mesmos, detectamos que não estamos sós. Não conseguimos viver sozinhos. E o reconhecimento do outro se faz de uma forma muito natural. Percepção que naturalmente se expande ao perceber as nossas limitações e a infinidade da potência da criação, da natureza, e naturalmente um despertar para a existência de Deus, a necessidade de leis, de um processo que rege essa harmonia. Harmonia na qual, se eu estou vivenciando, eu estou em saúde. Então, a busca da terapêutica complementar espírita é essa elucidação, esse esclarecimento, nos levando a esse processo de equilíbrio e harmonia com a proposta divina. Naturalmente, para isso, existem algumas técnicas, algumas terapêuticas que não só nós bem compreendemos e vivenciamos dentro das instituições, mas são práticas que cada vez mais, dada aos resultados que elas têm apresentado, elas têm despertado atenção na ciência, nas pesquisas, nos estudos que buscam avançar sobre o equilíbrio e a melhoria da saúde. Uma terapêutica que é importante que nós identifiquemos que ela não substitui a terapêutica médica, mas ela complementa a terapêutica médica e naturalmente proporciona uma maior atenção e atendimento ao que realmente nós necessitamos como seres espirituais que somos. Dentro dessa terapêutica, a gente vai registrar a oração, e aí sendo essa a grande sintonia com a fonte da vida, uma terapia valiosa
que atrai energias que reajustam as moléculas orgânicas, que dá vigor às potencialidades psíquicas e emocionais do paciente. Grandes estudos têm sido feitos não só com orações individuais, mas com efeito de orações coletivas também, e são cada vez mais impactantes as respostas diante das alterações percebidas dessa vivência. Se temos a oração, temos também a evangelioterapia. E aqui a gente coloca não só o estudo do evangelho, mas principalmente a vivência do evangelho. Identificando que esse é um ponto em que o Kardec se dedicou a produzir uma obra com um olhar especificamente para essa temática, dada a sua importância no nosso processo evolutivo, no nosso processo de harmonia, de entendimento dessa harmonia. A vivência dos ensinamentos de Jesus, representando nos dizeres deles que ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento dela. E a busca sincera por essas representações em nossas ações, direcionando as nossas energias para uma forma salutar de equilíbrio. Vamos ver também a importância da fluidoterapia. E aqui nós estamos falando da água fluidificada, do passe, que vão atuar como fonte renovadora de equilíbrio para as forças físicas e para as energias psíquicas. Elementos também cada vez mais representativos nas investigações científicas. Estudos com água energizada, água fluidificada, terapias como passe e terapias irmãs como reiki, sendo utilizadas hoje em ambientes do SUS como estratégia de tratamento. E, naturalmente, a terapêutica de atendimento mediúnico, cuidando aí dos processos de influenciação espiritual, de obsessão, nos seus mais variados graus, de fascinação, subjugação, entendendo que no transtorno mental a gente vai encontrar uma maior vulnerabilidade aos processos obsessivos. O pensamento e o estado emocional desequilibrado, mentalmente adoecido, vai tornar propício à influência de espíritos inferiores que agem como um adoecimento mental, uma afecção mental, e naturalmente instala-se ali, no decorrer desse agravamento, um processo obsessivo. Então, a terapêutica complementar espírita, e aqui eu vou ficar com esses 4 itens, sinalizando a vivência do Evangelho, o seu entendimento e a sua busca sincera de amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a Deus, como a grande ferramenta a nos colocar nessa busca por harmonia da alma, harmonia com o Criador. Ficamos por aqui então, registrando a importância de um olhar atento e cuidadoso que deve conduzir as nossas ações de acolhimento nos centros espíritas. E que ao identificarmos quadros que se assemelham com a depressão ou com o transtorno bipolar, que nós possamos orientar, junto à estratégia de terapêutica complementar espírita, a busca por uma avaliação médica. Que possamos, no aprimorar de nós mesmos, desenvolver uma busca sincera por melhor acolher e cuidar desses que nos procuram em suas dores. Quem sabe assim a gente consegue despertar nessas pessoas que não aguentam mais lidar com o seu sofrimento um desejo de preferir a vida. Vou encerrando por aqui
a minha apresentação, agradecendo naturalmente o convite de poder estar com vocês aqui, e espero que essas informações contribuam não só como fonte de conhecimento, de estímulo ao estudo à temática da saúde mental, mas que principalmente ele sirva como um incentivo a nos mobilizar, a mobilizar os nossos corações na tarefa do socorro, do amparo aos que nos procuram. Muito obrigado, até uma próxima.